Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas. Na última história, nós falamos sobre Salomão. Ele casou com mulheres que não temiam a Deus e na sua velhice ele se deixou levar por essas mulheres e construiu templos com outros deuses e também começou a seguir esses deuses. Entristecido com ele, Deus disse que só não tiraria o reino dele naquele momento porque Deus tinha feito uma aliança com Davi e disse que sempre teria um descendente de Davi aqui em Jerusalém. Deus daria para o filho dele somente uma tribo. Para as outras tribos, Deus levantaria um homem chamado Jeroboão, que não era descendente de Davi. Quando Salomão ouviu isso da parte de Deus, Salomão quis matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito e lá ficou bem escondidinho para que Salomão não encontrasse. Roboão era filho de Salomão, ele foi coroado a rei. Roboão ainda era muito jovem. Após ser coroado, reuniu ali todo o povo para falar com Roboão. Eles foram pedir misericórdia a Roboão para que baixasse os impostos, que Salomão cobrava muitos impostos deste povo. Lembrando vocês que este povo, quando Davi vencia as batalhas, geralmente Davi trazia pessoas para trabalhar em Israel. Este povo, que não era descendente das tribos, Salomão cobrava impostos altíssimos. E eles foram pedir misericórdia para que Roboão abaixasse os impostos, diminuísse a carga horária do trabalho deles. Roboão pediu 3 dias para pensar e depois ele daria resposta. Havia ali no palácio do rei aqueles conselheiros com experiência e Roboão foi falar com eles. Realmente o seu pai, o rei Salomão, cobrava altíssimos impostos. Para você ganhar o povo, abaixe um pouco os impostos para você ter o povo do seu lado. Roboão, então, foi conversar com os seus amigos da idade dele. E quando ele procurou os seus amigos, ele falou: o que eu posso fazer com este povo que veio pedir para que eu baixasse os impostos? Então os amigos de Roboão, que eram da idade de Roboão, falaram assim: não abaixe os impostos, pelo contrário, se você abaixar os impostos, o povo não vai te respeitar. Então seja mais severo do que foi o seu pai. Roboão, ao invés de ouvir os conselhos dos mais velhos, que eram mais experientes, ele ouviu o conselho dos seus amigos. Após 3 dias, Roboão então fala muito severo com o povo se revolta de uma forma tamanha. Este povo aqui, eles moravam espalhado aqui nessas tribos. Então o povo volta para a sua casa muito revoltados. E vocês sabem quem é que estava no meio deste povo que tinha voltado do Egito? Sim, Jeroboão. Ele voltou do Egito após a morte de Salomão. O povo consagra Jeroboão a rei. Mas espera aí, como assim 2 reis? Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão. Olha que bacana, os nomes são bem parecidos, né? Então Roboão era filho de Salomão e estava reinando. Como assim Jeroboão também iria reinar? Quando Deus quer fazer, ele dá um jeito. Deus já havia profetizado na vida de Salomão que ele daria o reinado para Jeroboão, as 10 tribos. Então, o reino de Israel, então, foi dividido em 2 partes. Foi dividido no reino do norte, seriam essas 10 tribos, e Judá como reino do sul. Então, o reino do sul ficou com essas 2 tribos, seria Judá e Benjamim. Por que nós falamos 2 tribos e não contamos com Simeão? A tribo de Simeão ficava no meio da tribo de Judá. Então, como Judá era muito maior que Simeão, com o tempo, essa tribo de Simeão, ela desapareceu, ficando somente a tribo de Judá. Então, Benjamim e Judá ficou sendo reino do sul, e toda a parte aqui de Dan, Efraim, aqui em cima, ficou sendo o reino do norte. Jeroboão reinou aqui nessa parte e Roboão, que era filho de Salomão, ele reinou aqui embaixo. A capital de Judá ficou sendo Jerusalém, que foi onde Salomão construiu o templo. Então ficou o reino do sul, que era Judá, e a sua capital como Jerusalém. No reino do norte, que é aqui essa parte, ficou chamado Israel. Então eles colocaram
todas essas tribos com um nome só, Israel. E a capital ficou sendo Samaria. No começo não era Samaria, mas depois, mais tarde, foi trocado, ficando Samaria aqui, a capital de todas essas tribos. Bom, pessoal, a partir deste momento, nunca mais houve paz entre os dois reinos. Havia guerras entre os próprios irmãos, né? Só que o que aconteceu? Como o templo ficava aqui em Jerusalém, todos vinham adorar a Deus no templo. Jeroboão, com medo de perder o povo, vou fazer 2 bezerros de ouro e vou separar em algumas cidades e dizer para o povo que o bezerro é o Deus que tirou eles do Egito. Ai, meu Deus, olha só o pecado de Jeroboão. Então ele conduziu o povo para adorar esses bezerros nessas 2 cidades, para não deixar mais o povo vir até Jerusalém. Jeroboão, ele pecou muito contra o Senhor, trazendo a idolatria para o povo de Deus. E o povo sempre precisou de um bom líder para andar nos caminhos do Senhor, porque todas as vezes que o povo tem um líder ruim, o povo acaba pecando. Jeroboão pecou contra Deus e ainda fez o povo também pecar. Ele não foi um bom rei. Então, com isso, Deus tira o reino de Jeroboão. Jeroboão é morto, ele e toda a sua família. Durante 200 anos, se passaram 19 reis aqui em Israel. 19 reis que pecaram contra Deus. Todos esses reis que passaram aqui, reinando aqui nessa parte aqui do Reino do Norte, chamado Israel, todos os reis, Deus levantava um profeta para transmitir a palavra de Deus ao coração dos reis, para mostrar para os reis que eles estavam errados. Deus sempre levantou um profeta, mas teve reis que prenderam o profeta ou mataram o profeta, outros reis não ouviram o profeta, alguns reis se arrependiam, mas depois voltavam a fazer o que era errado contra Deus. Desde que Deus tirou o povo do Egito, que Deus diz que se todos andarem nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos e não seguir outros deuses, que haveria bênção sobre as famílias, que haveria bênção sobre a terra, que não iria faltar nada e ainda por cima, Deus os livraria das mãos dos inimigos. Eles sabiam das histórias, havia a história contada desde a época de Abraão. Eles conheciam a história, eles sabiam que Deus era poderoso realmente para livrar. Mesmo assim, eles não quiseram a bênção de Deus sobre a vida deles. E Deus deixou bem claro que se eles seguissem a outros deuses, haveria maldição sobre a vida deles. E eles, infelizmente, seguiram a outros deuses. Ao longo de 200 anos, esses reis passaram aqui por Israel e não fazendo a vontade de Deus, até que chegou o momento em que Deus levanta um forte inimigo contra Israel. A Síria invadiu Israel no final desses 200 anos. Acabou-se com as tribos de Israel. Até o dia de hoje, essas tribos de Israel desapareceram. A Síria trouxe um outro povo para morar aqui nessas tribos e também levou muitos povos aqui cativos. A Síria ficava deste lado aqui de Israel e o método que a Síria usava era realmente misturar os povos, porque eles entendiam que ao longo do tempo se perdia o credo, um casaria com o outro e haveria uma mistura de raça, uma mistura de língua. Então a Síria acreditava que fazendo assim ela enfraquecia o inimigo. E foi exatamente o que aconteceu. A Síria também, ela tentou invadir aqui Jerusalém, mas ela não conseguiu, porque Deus veio com a sua mão forte e impediu que Senaqueribe invadisse Jerusalém. Bom, eu já falei então do Reino do Norte, vou falar agora um pouco do Reino do Sul. Enquanto aqui o Reino do Norte era invadida pela Síria, o reino aqui de Judá, ele só prosperava. Teve reis bons, temente a Deus aqui também, que fez muitas coisas boas, levou o povo à adoração. Então Deus era com esses reis. Ao longo de praticamente 400 anos, Judá teve
20 reis, foram 19 reis e uma rainha, que foi a Atalia. O rei Roboão também não andou nos caminhos de Deus. Ele também criou imagens, ele também fez o povo pecar. Mas Deus tinha feito uma aliança com Davi de sempre ter um descendente de Davi no reinado. Só que aqui, como eu disse, durou 200 anos. Aqui durou mais ou menos 400 anos. Como eles fizeram muito que era mal aos olhos do Senhor, alguns reis aqui pecaram também diante do Senhor. Deus levantava os inimigos para atacar Judá, para ver se eles lembravam de Deus e buscavam a Deus pela libertação. Então, o primeiro inimigo que entrou em Judá foi o Egito. Teve uma invasão de algumas terras aqui de Judá pelo Egito. Depois, mais para frente, com as mudanças dos reis, queridos, Manassés, que foi um rei de Judá, ele pecou muito contra o Senhor. Ele queimou seus próprios filhos em sacrifícios a outros deuses, e isso era abominação aos olhos de Deus. Então, passado mais alguns reis, Deus, não contente com o que estava acontecendo aqui em Judá, Deus levanta então um inimigo para entrar em Judá e levar muitos cativos. O inimigo que entra em Judá chama Babilônia. A Babilônia era uma cidade da Mesopotâmia, mas era uma potência, era a maior cidade da terra, vamos dizer, na época. Ela era muito grande, impossível de um inimigo entrar em Babilônia. Um rei ou um imperador chamado Nabucodonosor, e ele era vaidoso, ele era forte e ele era temível. Todos tinham medo de Nabucodonosor. Ele era um homem muito mau. Babilônia invade Judá e nisso ele entra em Jerusalém e ele leva todos os utensílios que havia dentro do templo do Senhor, que Salomão havia colocado ali, e ele leva todos os nobres, pessoas inteligentes, ferreiro, que moravam perto do palácio, pessoas que eram da corte em Jerusalém. Ele leva todos para trabalhar para ele lá em Babilônia. Inclusive, é nessa invasão que Daniel, aquele da cova dos leões, vocês lembram dessa história? Ele também leva Daniel nessa invasão que ele faz em Jerusalém. Ele deixa um tio reinando aqui em Judá. Passado um tempo, ele desconfia que o tio está tramando algo contra ele junto com o Egito. Ele fica tão nervoso, Nabucodonosor vem de novo e invade Jerusalém de novo. E nessa hora ele fica tão revoltado que ele destrói tudo, todas as casas, ele destrói o templo de Deus, ele queima o templo feito por Salomão, ele destrói os muros de Jerusalém, ele leva muita gente de Judá para morar lá em Babilônia. Ele deixa aqui em Judá somente aqueles bem pobrezinhos, aqueles que não tinham condições nenhuma financeira, mas com guardas olhando eles, porque para eles ficarem vivos, eles tinham que trabalhar na lavoura, cultivar a terra, plantar e colher para Nabucodonosor. Algo interessante que quando Judá foram para Babilônia, Deus não faz nada sem avisar o teu povo. Isso é uma verdade, porque Deus avisou Judá que eram para eles se voltarem a Deus, porque se eles não se voltassem a Deus, Deus levantaria um grande inimigo contra eles. Inclusive, Jeremias, Isaías, eles profetizavam, eles falavam tudo o que Deus mandava. Os reis não ouviam o que os profetas diziam. E Jeremias profetizou que ficaria escravizado por 70 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado para a Babilônia e ficaram lá 70 anos. Que é algo que é muito legal em falar. O povo de Judá que foram para a Babilônia, eles não esqueceram do Deus que nós servimos. Mesmo estando em Babilônia, eles oravam ao Senhor, eles temiam a Deus. Então, por isso, Deus teve prazer em fazer com que eles voltassem. Depois da morte de Nabucodonosor, entra Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, reinando ali. E ele reina por um tempo junto com Daniel ali também na corte. A Pérsia entra em Babilônia.
Os queridos, tudo enviado por Deus, porque foi através deste rei da Pérsia chamado Ciro. Ele reinou aqui em Babilônia. Foi Ciro quem achou por bem em deixar o povo voltar para a sua terra novamente. Tem Neemias, tem Esdras, tudo isso nós vamos ver mais para frente, quando Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém. Que história mais linda! Aqui em Israel não foi diferente. Deus levantava os profetas, como Elias, Eliseu, para falar com os reis. Quantos profetas Deus não levantou? Mas alguns profetas foram presos, foram mortos pelos reis que não queriam ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, aqui em Israel, Deus não teve compromisso com eles, porque eles se esqueceram do Deus Todo-Poderoso, diferente daqui de Judá, que mesmo em cativeiro, eles lembravam o Deus que tirou os seus pais do Egito. Nós vamos falar nas próximas histórias sobre alguns reis que se destacam na Bíblia. Todas as histórias que eu contar sobre esses reis e sobre os profetas estarão tudo nesse tempo, 200 anos aqui e 400 anos aqui. Essa história que nós estamos terminando agora, ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 12 em diante. Após essa história que você acabou de ouvir, eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Saiba que o amor de Deus por este povo era muito grande. Deus falava com eles constantemente. Deus pedia para que sempre eles escolhessem a bênção, mas ele sempre atraía a maldição para a vida deles. Assim como Deus amava aquele povo, Deus ama você. É assim que diz a palavra dele. Com amor eterno, eu te amei. Assim como este povo foi escravizado pelo inimigo por causa do pecado, eu quero dizer que o pecado também nos escraviza. Chega um momento que nós ficamos escravos do pecado se nós não nos arrependermos. Então a palavra de Deus diz, se nós confessarmos e deixarmos, Deus é fiel e Ele nos perdoa. Deus, por nos amar tanto, Ele preparou, queridos, um plano perfeito. O plano dele foi, queridos, enviar o Senhor Jesus. Ele veio aqui com um propósito, o propósito de derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Um sangue puro, um sangue limpo. Um sangue, queridos, que somente o sangue de Jesus poderia nos libertar das amarras do pecado. A Bíblia diz que ele morreu. Sim, ele morreu. Mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Sabe onde ele está? A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercede por nós. Mas e agora? E o meu pecado? O que eu faço com ele? Queridos, se você acredita que Jesus morreu na cruz para salvar você, se você acredita que Jesus é o seu único Salvador, há uma chance de você se ver livre do pecado. Quando você olha para si, você reconhece que você pecou, que você lembra que você mentiu, você lembra que você não estudou para a prova e você quis colar na hora da prova. Quando você lembra que você pegou aquilo que não era seu sem ordem, isso é roubar. Quando você lembra que a mamãe te pediu para não fazer algo e você foi lá e fez, isso é desobediência. Tudo isso é pecado e o pecado ele nos escraviza. Mas queridos, quando você reconhece que você é pecador e que você sabe que o sangue de Jesus pode limpar o seu coração, então você vai fazer uma oração pedindo perdão para Deus. E o que é oração? Oração é falar com Deus. Então você pode conversar com Deus com seus olhinhos fechados e pedir perdão para Deus. E pedir que o sangue de Jesus lave o seu coração. Queridos, quando você faz essa oração, na hora, Deus te perdoa e Ele te livra deste pecado. Jesus, Ele entra no teu coração e Ele faz uma limpeza no seu coração, deixando ele bem limpinho. Então, faça essa oração comigo, se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e você não quer ser como este povo que esqueceu, Israel esqueceu de Deus. Até hoje não se existe mais as tribos tão linda, que foi com tanto sacrifício que eles conquistaram essa terra.
Tudo que você faz está diante dos olhos de Deus. Deus contempla tudo que você faz. Deus contempla os bons e os maus. Então, queridos, vamos fazer uma oração agora, pedindo para Deus limpar o nosso coração, pedir perdão dos nossos pecados. Vamos? Feche os seus olhinhos, ore comigo, repita assim essa oração. Meu Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu reconheço que Jesus morreu para me salvar. Agora, Jesus, limpa o meu coração, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Lá no céu existe um livro chamado Livro da Vida, onde o nosso nome está escrito lá. E quando Jesus vier buscar eu e você para morarmos lá, o nosso nome tem que estar escrito nesse livro. Então, peça perdão sempre para Deus dos seus pecados. Nunca esqueça disso. Se você pecar, peça perdão ao Senhor todos os dias. Não esqueça de pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Mas não é assim, né? Perdão, Senhor, e volta a fazer errado. Não, não é assim. O pedido de perdão é aquele que vem do coração. É quando você se arrepende, sabe? Quando você fala, puxa, eu não deveria ter feito isso. Aí você vai lá e pede perdão, aquele perdão que vem do coração, que vem aquele perdão sincero diante de Deus. E Ele vai te perdoar. Queridos, chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar um comentário e também de compartilhar com quem você ama. Não esqueça, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Eu ficarei muito feliz com o seu apoio. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.